Pessoal, tudo bem com vocês, meus alunos queridos? E aí, como estamos? Fazendo muita atividade? Estamos na luta aí? Então tá joia! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje, né? Hoje é quinta-feira, deixa eu ver aqui no meu calendário, que às vezes eu esqueço o dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, já, porque o tempo tá voando, pessoal. E hoje nós temos um encontro marcado, é quinta-feira, é dia de aula. É dia de aula, é dia de correção, é dia de muita coisa bacana, tá? Seja bem-vindo à nossa aula. Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você, tá bom? Dependente do horário que você está me vendo aí, você é muito bem-vindo aqui na nossa aula, tá? É online, pessoal, mas é aula, pode acreditar, é aula. E hoje nós temos um assunto super legal, tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje, tá? E para começar a aula de hoje, o que nós temos, pessoal? Antes de tudo, o que a gente faz? Conta uma história, claro, conta uma história sempre. Vamos colocar o tema de hoje aí? Vamos lá, Reginaldo? Acorda aí, meu querido. Bora colocar o tema aí da nossa história de hoje. O primeiro bolo. Vai, coloca aí. Foi? Belezinha. Olha como ele é obediente, né, pessoal? O primeiro bolo. Tadeu resolveu fazer um bolo de cenoura e sua mãe ajudou. Ele descascou, ele picou as cenouras, colocou no liquidificador, colocou o óleo, os ovos e uma pitadinha de sal. A mamãe ligou o liquidificador e o ajudou a colocar o líquido em uma tigela. Então, Tadeu colocou o açúcar, a farinha e o fermento. O coelhinho untou a forma com óleo e deixou branquinha com um pouco de farinha. Depois, ele colocou a massa na forma e a mamãe colocou dentro do forno. Tadeu fez uma cobertura também, colocou no bolo e pronto. Nem esperou esfriar para poder comer. Ficou uma delícia. E essa foi a historinha de hoje. E vocês vão entender o porquê que eu tô contando essa historinha de hoje, ó. Vou mostrar a imagem para vocês, tá bom? É coelhinho, Tadeu e a mamãe, tá? Ele é um coelhinho, por isso que eu coloquei do coelho, tá? Ele ajudou a fazer o bolo, né? Colocou os ingredientes, olhou tudo direitinho a receita. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? E fez o primeiro bolo. Legal, pessoal? Belezinha, então. Essa foi a história de hoje, que ela não foi escolhida por acaso. Já eu vou explicar por quê, tá bom, pessoal? Antes de tudo, eu vou fazer a correção, né? Deixar aqui para vocês pausarem na tela a correção das atividades que eu deixei na última aula. Quem lembra? Todo mundo lembra. Foi um assunto novo que nós começamos a estudar, nomes próprios e nomes comuns, tá, pessoal? O nome próprio, a gente sempre dá o quê? A nome de pessoas, de países, de lojas, né? De coisas assim bem importantes. Aí a gente chama de nome próprio. Nome comum é tudo que a gente dá nome às coisas, aos objetos, a qualquer coisa é um nome comum. Mas isso vocês sempre vão precisar entender, porque por enquanto ainda a maioria faz letra bastão. Inclusive eu fiz a bastão aqui também. Mas por isso que no alfabeto é bacana que vocês estão fazendo a letra bastão, vocês estão fazendo a letra cursiva, maiúscula, minúscula, tá fazendo a minúscula também de imprensa, para vocês poderem entender melhor isso, tá, pessoal? Porque tudo que é nome, nome próprio, eu não posso escrever com letra minúscula. E isso vocês estão começando a aprender agora, ó. Dá pause aí, tá bom? Dá pause para você fazer a correção desse exercício que foi deixado para o dia 16, ó. Eu coloquei todinho, tá bom? Coloquei com letra bastão, por isso que tudo fica parecendo maiúsculo. Mas
Leia o nome direitinho no que eu coloquei como nome próprio e nome comum, faça a correção, tá, pessoal? Dá um pause aí e corrige. Belezinha? Aí depois eu deixei no dia 17, eu deixei esse exercício também com o mesmo tema, né? Falando sobre substantivo comum e substantivo próprio, tá? Que é a mesma, é o nome que nós damos às coisas, é o substantivo comum. Nomes próprios nós damos às pessoas, a países, tá bom? Estão fazendo a correção aí, dá um pause aí e faz a correção belezinha, tá? Tranquilo. E o último que foi para hoje, lembra que foi para hoje na quinta-feira? Vocês que teriam que colocar o que vocês, né, quisessem. Eu coloquei esses. Primeiro, animais. Eu coloquei gato, abelha e pato. Depois, brinquedos. Eu coloquei bola, coloquei boneca e coloquei bambolê. Depois, perguntou sobre roupas. Eu coloquei camisa, vestido e calça. Depois perguntou nome de materiais escolares. Eu coloquei lápis, caderno e caneta. Depois nome próprio, lá embaixo. Eu coloquei o meu nome, Elisângela, e depois do meu marido, do Reginaldo, tá? Depois pediu o nome de países. Eu coloquei Portugal e Japão. E essas foram as minhas respostas. Precisa ser igual da professora? Não, né, gente? Aí vocês que vão escolher o que vocês queriam, imaginou e queria ter colocado, mas era mais ou menos isso a atividade. Então, nós trabalhamos um pouquinho sobre isso. E hoje, pessoal, é uma aula muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um conteúdo novo, né? Um conteúdo que a gente viu muito pouco, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente não estudou assim um pouco a fundo para poder entender melhor, tá? Então, vamos lá, colocando na tela aí para nós, né? Reginaldo, bora lá, Reginaldo, coloca aí na tela para mim. O tema da aula de hoje, acompanha comigo, conhecendo o gênero instrucional. Olha que bacana. Vamos lá, vamos acompanhando comigo. Eu não tenho, tá na tela aí, vocês já viram, meu Deus do céu, é um negócio desse, uma hora dessa, é de judiar da pessoa, né, gente? Olha lá, olha essa imagem, gente. Observe com atenção as imagens abaixo, né? Olha essa primeira imagem que dá vontade de comer, né? Esse celular agora nesse momento, ou essa televisão que você está vendo, você não vai, né, comer a professora, mas esse brigadeiro você queria comer, né? Eu também, gente, eu também queria comer. Nossa Senhora! Aí embaixo do brigadeiro tem um jogo, olha lá, pessoal, um jogo que a maioria conhece, que chama Uno. Tá vendo a capinha dele? Observa bem essas imagens. Calma que você vai entender. Eu não tô doida, gente. Você tá achando o quê? Professora, que brigadeiro tem a ver com o Uno, professora? Pelo amor de Deus, acorda, professora. Calma, calma, porque eu vou explicar, tá? Tem tudo a ver o que eu vou falar agora, tá? Vamos pensar juntos, tá? Vamos pensar juntos. Número 1, pergunta. O que é mostrado na primeira imagem? Tá? Tô perguntando aí para você que tá assistindo a aula. Um brigadeiro, né, professora? Claro que é um brigadeiro. Quem que não conhece um brigadeiro? Fala sério, né? É um brigadeiro. Muito bem. E na segunda imagem, o que nós vemos? Nós vemos a capa, né, ou a embalagem ali de um jogo que se chama Uno. Muito bem, beleza. 3. De que forma é possível saber como se faz o doce mostrado na primeira imagem? Como que a gente sabe, gente? Como que é possível a gente... De que forma que é possível a gente saber como é que faz?
Vai pensando aí, são perguntas, não é para copiar essas perguntas, não é. É para você, ó, usar a cabeça. Vai pensando aí no que a gente está conversando. 4. Em relação ao jogo Uno, se você não conhece, o que deve fazer para saber como jogá-lo? Se você já sabe jogar, tranquilo. Agora, se você que está me assistindo agora não sabe jogar o Uno, o que você tem que fazer para poder aprender a jogar o Uno? Vai pensando aí, vai pensando. Daqui a pouco a gente já vai conversar sobre isso. 5. Você sabia que o texto que informa sobre... Existe um texto, você sabia que o texto que traz informações ou procedimentos ou normas, ele é chamado de texto instrucional? Você sabia? Não sei não se você sabia, hein? Mas afinal de contas, pessoal, do que a professora está falando? O que é um texto instrucional, pessoal? O que é? Para quem nunca ouviu falar disso, né? Ele é um gênero, né? Ele faz parte de um gênero textual e dentro do gênero existe a tipologia, o tipo. Que tipo que ele é? Ele é o tipo instrucional. Então vamos lá, vamos esclarecer melhor essas ideias, ok? O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Assim, necessita-se dos textos instrucionais para realizar algumas tarefas. Agora já está clareando aí nas suas ideias. Então quer dizer, professora, que para eu poder saber fazer um brigadeiro, eu preciso de um texto instrucional? Sim. Quer dizer, professora, que para eu saber jogar o Uno, eu preciso de um texto instrucional? Sim. O texto instrucional, pessoal, é aquele texto que traz para nós as informações. Como fazer? Como jogar, né? E assim, e existe mais, não é só esses dois que eu tô falando, não é só de comida e jogo, não. Se liga aí, para saber mais, vamos lá, acompanhando com a professora. Existem outros tipos de texto instrucionais. Veja agora outros exemplos. Olha aí o primeiro exemplo que eu tô dando para vocês. Textos instrucionais, dicas importantes. Esse textinho, pessoal, é um textinho que a gente encontra no aeroporto, tá? Quando a gente vai viajar, alguma coisa, tá vendo aqui as bebidas, ó? Evite bebidas alcoólicas antes e depois do voo. Tá dando uma instrução para a pessoa. Depois, tá vendo esse senhor aqui caminhando? Aí tá escrito, ande a cada 2 horas. Desta forma, você evita o risco de trombose. Está dizendo, está informando ao passageiro que se for uma viagem muito longa, ele deve se levantar e dar uma andadinha. Se for fazer alguma parada em algum aeroporto, alguma coisa, ele precisa andar um pouco para poder evitar a trombose, né? Que é um problema muito grave que dá na perna, né? Nas veias, é muito grave. Costuma ter isso em voo, né? Às vezes a pessoa tem esse tipo de problema. Ah lá, embaixo, olha. Use meias elásticas específicas, meias antitrombase. Nossa, gente, tá tão pequenininho que o professor não tá conseguindo escrever, não tá conseguindo ler. Antitrombásticas, tá? Eu não consegui ler, que tá muito pequenininho. Eu tô olhando pelo computador, nossa aula hoje, tá bom? E aí depois, pessoal, tem os pés aqui, ó. Mesmo sentado, faça exercício com as pernas. Então tá instruindo, olha lá, pessoal, olha o desenho. Pé para frente, pé para trás, movimentos. Está, pessoal, instruindo o passageiro como ele deve fazer para evitar esse tipo de problema no voo, ok? Isto é um texto instrucional. Vamos ver outro exemplo? Olha lá, as 2 gatinhas brincando de amarelinha. A amarelinha, ela é um jogo, não é?
Sim, ela é um jogo. E ela tem as regrinhas, não tem? Para poder jogar? Claro que tem. Você tem que jogar a pedrinha, você vai pular, né, de uma perna só, vai abaixar, não pode se desequilibrar, tem que pegar a pedrinha e voltar. Não tem toda uma regra? Então, a amarelinha também, se você ler um texto sobre as regras do jogo da amarelinha, você vai ver que é um texto instrucional. Bacana? Depois, seguindo aqui, ó, um assunto que é muito pertinente, né, para os dias de hoje, por causa aí do coronavírus e tudo mais. Como lavar as mãos corretamente? Olha lá, pessoal, explicando um por um, ó. Molhe as mãos com água, cubra as mãos com espuma e sabão, esfregue bem as palmas, esfregue o dorso da mão. Tem toda aqui, ó. Lave as palmas com os dedos, né? Depois esfregue todos os dedos, tudo certinho. Limpe o polegar. Olha para você ver, gente. Não vou ler tudo que às vezes não dá tempo. Enxaguar depois com o sabão. Tá vendo que tá instruindo a pessoa o passo a passo, como ela deve fazer? Isto é um texto instrucional. Olha que bacana. Vamos seguir aqui, ó. O que é isso, pessoal? Uma receita médica, isso mesmo, você que falou aí que tá esperto, que tá ligado na nossa aula, isto é uma receita médica. E o médico, isso também é um texto instrucional. Ele põe seu nome lá no comecinho, tudo certinho, ele passa o medicamento e ele informa, ó, você precisa tomar de 1 em 1 hora, de 6 em 6 horas, tomar em jejum, não tem várias orientações assim, dependendo do tratamento que você for fazer, o médico ele passa uma receita. E este texto é um texto instrucional, olha que bacana. Você não sabia dessa? Então agora você tá sabendo, hein? Tá informando, tá explicando como se deve fazer. E isto é um texto. Vamos lá? O próximo, observem aí. A pessoa compra uma mesa, compra um armário, compra alguma coisa. E aí, dentro da embalagem, vem o processo de montagem, né? Aquele manual onde a pessoa vai abrir, né? Se ela mesma for montar, e lá vai ter o passo a passo de como ela deve montar. Olha que bacana. Coloca lá os pés, tudo certinho, tá vendo? Ó, tem um passo a passo para poder montar essa mesa de bilhar. Assim como a mesa de bilhar, tem vários objetos que a pessoa pode comprar e vem esse manual. Isto é um texto instrucional, pessoal. Isto também é um texto. E aí, agora, nós vamos partir para o que nos interessa muito hoje, tá? Agora nós vamos estudar o texto instrucional que nós iremos utilizar como pesquisa nesta aula, tá? Eu expliquei aqui vários tipos de texto, mas o que nos interessa hoje é a receita culinária, pessoal. Por que eu fiz a leitura hoje, né, sobre o bolo? Porque hoje eu vou falar de receita, pessoal, vou falar de receita culinária. E afinal de contas, o que é uma receita culinária? Vamos acompanhar aqui com a Pro? As receitas culinárias são orientações que ajudam as pessoas, passo a passo, a prepararem pratos de comidas. Logo, as receitas culinárias se enquadram no grupo dos textos instrucionais. Isso mesmo, pessoal. A receita, ela é um texto instrucional. Por quê? Porque ela coloca primeiro, ela não coloca os ingredientes. Olha lá, vamos lá ver a receita, acompanha aí comigo. O brigadeiro. Ai, brigadeiro, que delícia, né, gente? Brigadeiro, o que tem? Tem aqui, ó, vamos olhar? Os ingredientes primeiro. O que vai para fazer o brigadeiro? Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal, 7 colheres de sopa de Nescau ou 4 colheres de chocolate em pó, chocolate granulado para fazer as bolinhas. Então, primeiro, a receita, olha a estrutura do texto, olha o corpo do texto. Lembra que a Pro falou? Todo texto tem um corpo, galerinha. Tem sim, observa, fica atento, presta atenção para você aprender.
Então, primeiro tem os ingredientes. Na sequência, toda a receita, não adianta ter os ingredientes se a pessoa não sabe fazer. Não adianta nada, você pode colocar tudo ali para a pessoa. Não deu o modo de preparo, não adiantou nada. Então, uma receita, ela precisa ingrediente, modo de preparo. Aí você vai lendo. Coloque em uma panela funda o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Vai explicando para você, ó. Cozinhe em fogo médio, mexa, vai falando tudo direitinho, ó. Vai mexendo até dar o ponto, vê informações, ó, adicionais. Às vezes tem receita que vem o rendimento, rende para 2 ou 4 pessoas, tá? Então, assim, toda receita, ela tem essas instruções, tá bom? E aí, tudo é receita, né, gente? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Vamos seguir? Tem o brigadeiro, que é maravilhoso, todo mundo ama. Mas, para fazer um arroz, a pessoa também tem que saber fazer. Vocês concordam comigo? Tem gente que fala, professora, para que arroz, fazer um arroz? Gente, tem gente que não sabe fazer arroz. Tem um monte de gente que não sabe, entendeu? E vai na internet e pesquisa como fazer um arroz soltinho. É uma receita também, vamos acompanhar comigo? Primeiro tem que ter o quê? Os ingredientes. 2 dentes de alho picado, 1 fio de sopa de óleo, 1 colher de chá de sal, 2 xícaras de arroz, 3 xícaras de água quente. Depois tem que ter o quê? O modo de preparo. Como que eu vou fazer? Aí tá falando, lave bem o arroz, coloque a água para ferver, né? Tem que socar o alho picadinho, tudo certinho. Aí vai explicando, ó, em seguida, numa panela, coloque o alho, né? Tá tudo explicando aqui, ó, deixa o alho dourar, tudo certinho. Isso é receita, pessoal. Isso é uma receita. Acredite ou não, tem gente, claro, que faz isso de olho fechado, mas tem gente que não sabe fazer. E quem não sabe fazer, procura e faz direitinho. Por que eu tô explicando tudo isso, gente? Muito simples, pessoal. Porque a nossa atividade, né, de hoje, ou agora desse final de semana, da sexta, ou de segunda-feira, não sei que dia que você vai se organizar aí com a sua família, qual será a nossa atividade? Siga o passo a passo aí da nossa atividade. Leia lá. Primeiro, agora que você já sabe o que é um texto instrucional que nós estudamos, lembra? O que é um texto instrucional? Vamos voltar? É um texto que traz o quê? Informações, né? Ele pode ser para jogos, né? Para explicar as regras do jogo. Ele pode ser uma receita, um receituário médico, né? Ele pode ser uma bula de medicamento, de remédio, eu não falei disso, mas a bula também é, porque ela explica como tomar, qual o horário, tudo direitinho. O boleto de pagamento é um texto instrucional, sabe? A conta de luz, a conta de água, ela não vem explicando direitinho quanto que a pessoa gastou, quanto que ela vai pagar, vem ou não vem? Dia do vencimento. Papai e mamãe, mostra aí para os meus alunos um boleto de pagamento, tá? Para eles verem. Mostra aí também uma bula de medicamento, uma bula de remédio, tá? Mostra para eles, porque tudo isso é um texto instrucional, tá bom? Que você pode ver na sua casa, né? Mas agora chega de conversa, que o nosso assunto aqui é receita culinária. E a atividade é sobre isso, sobre a receita, né? Vamos lá? Vamos lendo aqui? Então, agora que você já sabe, o que você vai fazer? Juntamente com seus familiares, vocês terão que pesquisar sobre alguma receita culinária da preferência de vocês. O que vocês quiserem fazer. Bolo, brigadeiro, um salgado, um arroz, um feijão, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei. Mas você vai precisar escolher alguma receita. Em seguida, você vai copiar essa receita no seu caderno. Sabe o caderno de atividade, pessoal? Você vai colocar lá direitinho. Depois vai fazer o cabeçalho, vai fazer o alfabeto e depois você vai colocar lá o nome da receita que você escolheu, o que é direitinho, e vai copiar inteira. Inteira. Os ingredientes e depois o modo de fazer.
Então, você vai copiar a receita inteira, sem preguiça, entendeu? Que não adianta colocar para mim os ingredientes se eu quero saber o modo de fazer. Como é que eu vou fazer? E se eu me interessar pela sua receita e quiser fazer? Eu tenho que saber o modo de fazer, tá bom? Então, você vai copiar inteira. Depois, por último, claro, se for possível, pessoal, faça essa receita com a sua família. Se for possível, é claro, tá? Não precisa ser uma coisa grande, um bolo, né? Uma receita chique, cara, não precisa de nada disso. Pode ser uma coisa simples, gente. Eu não coloquei aqui o arroz para vocês como receita? Então, se você fizer um arroz com a sua mãe ou com o seu pai, fotografar ali, gente, é uma receita, né? Se você fizer uma... Não importa, gente, o que você vai fazer. Coloca lá a receita. Vocês vão registrar para a professora. Se vocês forem fazer, registra com foto o momento de fazer, o momento do preparo e depois aquilo pronto, é claro, né? Você tem que todo bonito ali, ficar feliz igual da nossa historinha de hoje, né? Sentar todo feliz ali mostrando. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa atividade desse final de semana. Vocês se organizam. Se vocês vão fazer hoje, quinta-feira, se vai fazer amanhã, na sexta, ou se vai fazer no final de semana, tá bom? E aí vocês, ó, clica muitas fotos e envia para mim no particular, né? Como a gente já combinou agora, que as fotos vêm por particular, né? Da professora, para eu poder estar registrando esse momento, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Nós aprendemos aí sobre esse gênero super legal, que é o gênero instrucional, que vocês descobriram que são vários tipos de textos, né? Mas nós estamos trabalhando hoje com o texto receita, tá bom? Eu já vou aqui desejando um excelente final de semana para você, que a gente não se vê mais, né? Na semana que vem, muito provável, nós já vamos iniciar com o caderno 5, tá? Mas vocês esperem que a professora vai orientando os pais de vocês para a gente começar os estudos com o caderno 5, tá bom? Fora isso, ó, a professora não vai deixar mais nada de tarefa. A tarefa é a receita e, se você puder fazer, me enviar fotos para eu ficar morrendo de vontade de comer, né, pessoal? Porque você sabe como é que eu sou, né? Eu vou olhar o negócio e ficar babando, gente, vontade de comer. Ainda mais se for uma coisa gostosa, igual aquele brigadeiro, eu vou ficar enlouquecida, gente. E querer comer, mas agora não vai poder, né? Mas quando voltar às aulas, aí vocês, né, faz de novo e leva pra professora. Vocês não acham? Boa ideia, né? E aí, gostaram? Então, ó, um super beijo pra vocês. Boa atividade, boa receita e, se fizer e comer, um bom apetite para vocês, tá? Beijo pra Pro, até terça-feira que vem. Tchau, tchau!